Palavra do Senhor, Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Efésios, capítulo 4. A palavra de Deus nos ensina dizendo: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Visto que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E quando fordes provocados a ira, não pequem. Não se ponha o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não provoquem a ira do Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, por tudo que com ela temos aprendido ao longo deste ano. Pedimos que o Teu Espírito nos dê a clareza nesta última meditação que temos a fazer nesse texto. Que o Teu Espírito nos comunique graça para que vivamos aquilo que temos aprendido e aprenderemos ainda nesta noite. Para que a nossa vida seja moldada, transformada à imagem do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Ter uma vida que espelhe Jesus Cristo. Ter uma vida transformada à imagem de Jesus Cristo. Essa tem sido a nossa reflexão. Desde o dia 31 de dezembro do ano passado. Dominicalmente nós estamos olhando esse texto do versículo 17 ao 32 e chegamos na etapa final dele. Quando Paulo, a partir do versículo 31, passou a nos ensinar o último ponto que deve estar claro na nossa vida, uma vida que é moldada à imagem do Senhor, nossos relacionamentos. Tudo que Paulo ensinou desde o versículo 25 até o 31
desemboca agora na ideia, tudo é relacionamento. E relacionamento tem que espelhar a imagem de Cristo, ou revelará a nossa própria imagem. Então, no domingo passado, nós começamos a ver o versículo 32, onde Paulo nos ensina o que é um relacionamento que espelha o Senhor. No 31 ele mostrou o que não tem nada a ver com o Senhor, o que deveria estar longe de nós e que nós deveríamos sentir vergonha quando trazemos o nosso coração amargurado, quando trazemos o nosso coração cheio de cólera, de ira, de gritaria, que nós vimos aqui que são discussões, de blasfêmias que são insultos. Paulo diz, isso não tem nada a ver com Cristo. Se a sua vida é carregada disso, você deveria ter vergonha, porque Jesus não está nisso. O que caracteriza a vida de Cristo? Relacionamentos são conflitivos. Relacionamentos trazem problemas. E a principal característica da imagem de Cristo em relacionamentos é a capacidade de perdoar. Quem entra em qualquer relacionamento sem disposição para perdoar, nunca vai descobrir o que é relacionamento à imagem de Cristo. Então, no domingo passado, nós vimos 2 pontos do que não é perdão. Primeiro, perdão não é sentimento. Perdão não tem nada a ver com o que você sente. É um crente que chega, mas eu não estou sentindo vontade de perdoar. Não tem que sentir, irmão. Cristo não diz que você tem que sentir. Cristo não diz, olha, se alguém te pedir perdão, vai lá a Deus e pede, olha, Senhor, me dá um sentimento de amor por esse desgraçado que me ofendeu. Não, ele diz, vai e perdoa, acabou. Perdão é obediência e não sentimento. Também vimos domingo passado que perdão não é esquecimento do ato sofrido. Ele falou, mas eu não consigo esquecer. Não, você não vai esquecer, irmão. Nem Deus esquece o que nós fazemos, entenda. Perdão não é amnésia da ofensa sofrida. Perdão é essencialmente não cobrar mais do ofensor o mal que ele nos fez. É abrir mão do direito de cobrar o mal que nos foi praticado. A lembrança sempre haverá. Mas é contra essa lembrança que eu também lembrarei a mim mesmo, que eu abri mão de cobrar da pessoa a quem eu perdoei. É isso que Deus faz conosco. Por meio de Cristo Jesus, Ele não esquece que somos pecadores, Ele não esquece o que fizemos, e Ele não esquece o que fazemos. E Ele, tendo conhecimento de todas as coisas, Ele sabe o que ainda vamos fazer. E a despeito de tudo isso, Ele abriu mão, por causa do sacrifício perfeito de Jesus, de nos imputar aquela culpa para simplesmente nos perdoar. Mas antes de examinarmos as 2 palavras que Paulo coloca associada ao perdão, eu gostaria ainda de retomar uma questão importante para o nosso entendimento do perdão. E aí eu quero voltar à história que nós lemos em Lucas 17, quando o Senhor Jesus ensinou essa dura realidade do perdão, quando os discípulos perguntam quantas vezes no dia eu devo perdoar, e Cristo disse 7 vezes no dia. A pessoa te ofender e essa pessoa te pedir perdão, você vai perdoar. Foi aí que nós vimos que perdão não tem nada a ver com sentimento. Você já pensou 7 vezes a pessoa te ofende no dia? E 7 vezes ela se arrepende. E 7 vezes ela te diz, me perdoe. E você vai perdoar. Mas nessa história, que foi muito dura para os discípulos, você lembra que eles disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. É difícil. E aí o Senhor, olha, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer, eu sempre misturo os textos, você vai dizer para o sicômoro, sai daí e vai para lá. E ele vai, que negócio é esse que aumenta a minha fé? Não estou te entendendo.
Mas há uma questão mais dura que eu preciso tratar disso, porque nesse ano nós tivemos um curso que foi muito abençoado na faculdade aqui, sobre a resolução de conflitos no relacionamento, com o pastor Jairo Cáceres. E o pastor Jairo Cáceres, que ano que vem deve estar aqui conosco pregando numa conferência nossa aqui ano que vem, ele mencionou uma situação que ficou meio complicadinha ali. Entre os conselheiros bíblicos, não há um consenso sobre um ponto a respeito do perdão. O perdão, ele é incondicional ou o perdão é condicional? Entenda, não é uma coisa simples. Jay Adams, pai do aconselhamento bíblico mundial, ele tem um livro onde ele ensina a doutrina do perdão. E ele diz o seguinte: o perdão, ele é condicional. O reverendo Jairo Cáceres entende que o perdão é incondicional. O que é que nós estamos dizendo com isso? Jay Adams, examinando esse texto e um outro texto do Sermão do Monte, ele diz o seguinte, que no versículo 4, Jesus coloca a condição. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. John Stott, há uns anos atrás, quando eu lia um comentário dele do Sermão do Monte, na época de seminário, eu não tinha o que fazer na época de seminário, eu lia comentário bíblico também. Comentário, geralmente, os caras escrevem para ser de consulta. É uma obra para ser consultada, não, eu lia comentário bíblico. E lendo o comentário do John Stott sobre essa questão, John Stott diz, o perdão é condicional. Martin Lloyd Jones diz, o perdão é condicional. John MacArthur diz, é incondicional. Você entendeu já que é difícil esse ponto? Então, como seu pastor, eu preciso lhe dar uma instrução sobre isso. Eu não posso deixá-lo no vácuo. Eu creio piamente que a questão é de uma terminologia confusa que tem sido usada. Perdão é uma questão que tem as duas dimensões. Porque o mesmo Cristo que me diz que eu devo perdoar se alguém me pede perdão, é o mesmo Cristo na cruz que diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu já disse para vocês, alguns dizem, mas Ele é Deus. Mas foi Deus que disse, arrependei-vos. Estevão não é Deus. E os céus estão abertos diante dele, ele diz, Pai, não lhes impute este pecado. Perceba, é por causa dessa situação que nós temos dificuldade de entender essa dinâmica do perdão. Então eu quero primeiramente dizer a você o seguinte, que nós devemos perdoar sempre, porém, com condições diferentes. Essa é a questão bíblica que vai retratar tanto o que Cristo está dizendo aqui, quanto o que Ele fez na cruz. Situações diferentes. O que é que eu quero dizer a você? Eu não posso genuinamente perdoar alguém que não esteja arrependido.
Eu não posso conceder um perdão legítimo para quem não está arrependido. Porque isso não fará diferença na vida dessa pessoa. Antes, pelo contrário, poderá alimentar ainda mais o pecado na vida dela. Lembra da história que eu contei a vocês com o Rubem Alves, na conversa que eu tive com ele? A nossa conversa começou porque ele dizia que Deus ia perdoar todo mundo, até o diabo. O diabo é nosso irmão, segundo o Rubem Alves. Deixar bem claro na internet, eu estou dizendo segundo o Rubem Alves. Depois no depoimento diz que o diabo é nosso irmão, aí. Não, segundo o Rubem Alves, o diabo era nosso irmão e Deus ia perdoá-lo e nós íamos encontrá-lo no céu. Foi quando eu brinquei com ele e disse: se eu te der então uma porrada na cara, tá tudo jóia, você me perdoa? Perdoou. E se eu te arrebentar a segunda vez, você me perdoa? Perdoa. E se eu te der uma terceira pancada na cabeça, perdoa? Não, aí você está brincando comigo. Eu disse: esse é o problema. Porque o seu perdão não faz sentido nenhum para mim se eu não estiver arrependido. Por isso, o chamado do Evangelho primeiro é: arrependei-vos. Sem arrependimento, Deus não pode conceder perdão ao homem. A culpa continua existente. Então, nesse sentido, eu realmente não posso perdoar quem não está arrependido. Se o perdão é a liberação da culpa ou a liberação da agressão cometida, eu não posso lhe perdoar, você não está arrependido. Agora, entenda bem, você não pode fazer isso por causa da amargura do coração. Você não pode fazer isso por causa da ira do seu coração. Você não tem o direito sequer de julgar a pessoa que chega e diz: me perdoe. Jesus, se ela simplesmente disser me perdoe, acabou, você tem que perdoar. Agora, se ela não reconhece a culpa, eu não posso livrá-la da ofensa cometida. Por uma questão simples: quem há de julgar a ofensa cometida? Deus. E por mais que você diga para essa pessoa: não, tudo bem, eu já perdoei mesmo, estou nem aí, ela não pediu perdão não, mas está perdoado. Mas Deus não perdoou. Ou seja, o seu perdão foi inútil. Tem que haver arrependimento. E nesse sentido, Jay Adams está certo, John Stott está certo, Martin Lloyd Jones está certo. O perdão, ele é condicionado ao arrependimento. Se nós entendêssemos isso, irmãos, tantas coisas nos nossos relacionamentos mudariam. Porque o que mais a gente faz dentro do relacionamento é machucar pessoas, é ferir pessoas. É difícil você passar um dia dentro de um relacionamento intenso sem, de alguma forma, ferir o outro. Às vezes é um furinho de agulha, dói, mas é só uma agulhinha. Às vezes é uma raspadinha de faca no braço, dói um tiquinho mais. Às vezes você está tão irado contra a pessoa, é uma faca afiada, empurrada no estômago. E eu estou falando só no sentido espiritual. Tem aqueles que fazem isso no sentido literal. Não tem como nós não nos agredirmos. Por quê? Porque somos pecadores, essa é a desgraça. Agora temos como lutar para alcançarmos o padrão de Deus, uma vida de não agressão no nosso relacionamento. E
qual é o caminho de Deus para que isso seja real? Perdão. Mas para que haja perdão é necessário arrependimento. E veja que nós estamos dos dois lados dessa história. Às vezes nós somos o agressor e precisamos nos arrepender. Às vezes nós somos o ofendido e precisamos perdoar. Arrependimento e perdão são duas faces de uma única moeda. Duas faces de uma única moeda. Não existe um sem o outro. Agora, veio o outro lado da história, que é aqui que eu acho que eles estão, Jay Adams e John MacArthur estão discutindo sem olhar essa outra questão. Pensando John MacArthur, ele não tem examinado essa questão de que Cristo diz, não havendo arrependimento, não tem como eu perdoar. Mas do outro lado, Cristo concede um perdão sem arrependimento. E como entender isso? É aqui que eu acho que Jay Adams também não examinou com calma essa questão. Uma coisa é eu perdoar, liberando da culpa a pessoa que me deve. E outra coisa é eu perdoar, para que eu não guarde mágoa dessa pessoa. A culpa continuará existindo. A pessoa continuará devedora aos olhos de Deus do mal que ela me fez. Mas eu entendo que eu preciso perdoar dentro de mim mesmo, para não imputar a essa pessoa uma cobrança além daquela que Deus há de fazer. Por isso que Paulo começa, não longe de vós toda amargura. Porque eu vou ter que conviver com situações e pessoas que não vão se arrepender do mal que elas me fazem. Elas ainda vão se achar no direito e cobertas de justiça pelo mal que me fizeram. Por um lado eu não posso dizer, não, eu te perdoo, você está livre dessa culpa. Mas por outro lado eu também não posso carregar a amargura daquilo. E aí o próprio Cristo diz, você ouviu o que foi dito? Que você tem que orar, amar o teu próximo e orar pelo teu... fugiu, Mateus 7. Meu Deus, esqueçam lá, vamos para o texto. Sermão do Monte, Mateus 6. Eu acho que eu esqueço essas fraseologias. Mateus 5, na verdade. 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você entende? Meu inimigo tem algo contra mim, ele é um ofensor da minha vida, e ainda que ele continue meu inimigo e meu ofensor, eu preciso amá-lo. Se o perdão é condicionado ao arrependimento, o amor é incondicional. E é esse amor que me faz perdoar em mim essa pessoa, para que não haja amargura dentro de mim. Você está entendendo esse problema? Deixa eu te dar de uma forma muito concreta isso, como isso acontece na minha vida. Algumas vezes eu estou dando aula ou estou pregando, e já mencionei isso, eu digo assim, eu tinha 2 amigos, e aí as pessoas assim, eles morreram? Eu disse, não, estão vivos. Mas eu tinha por quê? Porque não são mais, eu cortei ele do hall de amigos. Aí as pessoas ficam, como assim? E aí eu vou explicar como isso se aplica na minha vida. Eu preciso voltar a 2007. Você já conhece a história de 2007. Antes de 2007, eu vim a Brasília dar aula no programa de mestrado aqui em Brasília.
Era uma época que eu estava crescendo dentro da estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 2006, eu era professor da pós-graduação do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Se você já foi presbiteriano, né, Rodrigo? Você sabe que isso aí ele chama assim, é a nata da teologia da Igreja Presbiteriana no Brasil. Segundo os presbiterianos, só estão no Andrew Jumper os principais teólogos da igreja no Brasil. E eu era professor deles. Então, quando eu vinha dar aula no mestrado aqui, tinham dois pastores que se diziam meus amigos e que brigavam, no bom sentido, para saber quem ia me levar para almoçar, para tomar café na casa, né, passar o dia lá. E eu achava que eram meus amigos. E aí, quando chegou 2007, por causa dos meus pecados, eu tive que deixar o pastorado, abandonei tudo, para Deus poder tratar da minha vida. E esses dois amigos me viraram as costas. Eles apenas não viraram as costas, entenda, eu era um pastor de tempo integral, assalariado pela igreja, morava numa casa pastoral da igreja, agora eu não tenho nada. E então eu venho para Brasília porque eu tinha alguns contatos aqui, eu disse, bom, lá provavelmente eu vou ter algum emprego. E onde eu ia deixando o meu currículo, eles iam passando e dizendo, olha, melhor você não dar emprego para ele não. E eles foram fechando portas para mim. Os mesmos amigos que se diziam meus amigos e que brigavam para eu ir à casa deles para almoçar, jantar, tomar um vinho com queijo. Terminava a aula lá na faculdade, 10h30 da noite, ia para casa de um vinho, um queijinho especial, era assim o negócio. Agora, eles vão passando e dizem, olha, melhor você não dar emprego para ele não. Aquilo me decepcionou profundamente. E eu tive a oportunidade de conversar com os dois para tentar entender o porquê que eles fizeram aquilo. Porque é o que a Bíblia me manda. Se eu sei que o meu irmão tem algo contra mim, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá conversar com ele. Eu disse, olha, eu preciso entender por que vocês estão fazendo isso. E eles foram dissimulados. Totalmente dissimulados. Foi quando eu entendi que não era possível continuar amigo. Porque amigos pressupõem confiança. Amigo pressupõe que é alguém que vai chorar com você na sua desgraça e vai rir com você na sua alegria. Amigo pressupõe que são pessoas que vão te confrontar quando você estiver errado porque te amam e vão estar com você em todos os momentos. Eles não se mostraram amigos, na verdade, caiu a máscara. E então eu me afastei deles. Eles perceberam. E aí começaram a mandar mensagem por outros pastores, que eu devia me aproximar, eu estava distante. Você está entendendo qual é a base da reconstrução do relacionamento? Vamos fazer de conta que não aconteceu nada. Tem que haver arrependimento. Um deles uma vez me ligou e disse assim, cara, a gente precisa conversar. Eu disse, vamos conversar. Aí fomos ao aeroporto. Eu disse, rapaz, eu não tenho como continuar a amizade com você. Eu não vejo arrependimento da sua atitude. Eu não estou pedindo para que você concorde com o que aconteceu na minha vida. Eu não preciso disso. Eu preciso de pessoas que me confrontem no meu pecado.
Mas eu não preciso desse tipo de atitude que você tomou. E você sabe que você está errado biblicamente. Ele se limitou a dizer, eu sou um pecador e tal. Mas vamos esquecer isso? Não, nós não vamos esquecer. O que é que a Bíblia requer dele? Se arrependa. Não houve arrependimento até hoje. O outro pastor, encontrei uma vez com ele lá no banco antigo, ainda no Banco Real de Águas Claras. E aí viu, rapaz, como é que você está? Tudo jóia? Ele diz, eu estou bem, e você? Estou bem, graças a Deus. Está morando por aqui? Estou morando por aqui. Qual é o seu endereço para ir te visitar? Eu disse, sinceramente, eu acho que você não tem interesse de me visitar. Então, é melhor você não saber onde eu moro. Lá no banco. Ele olhou para mim e disse, você está bem? Eu disse, estou. Mas nós não vamos recomeçar nenhuma caminhada sem que haja arrependimento. Você está entendendo? Não houve arrependimento. Então eles têm uma culpa ainda a ser resolvida com Deus. E eu não posso liberar essa culpa. Por outro lado, o que é que Cristo diz que eu tenho que fazer por eles? Amá-los. Essa é a dinâmica do perdão. Eu não posso te liberar da ofensa que você cometeu. Você tem que se arrepender. Mas por outro lado, eu não posso deixar de amar você. Porque eu tenho que amar até o meu inimigo. Ainda que eles tenham agido como um inimigo na minha vida naquele momento, fechando portas de emprego para mim, eles não são meus inimigos na verdade. Eu sei que eles são pastores que de fato me amam, creio que oram por mim, mas a soberba deles foi maior do que eles mesmos para se arrepender. Você está entendendo a dinâmica? Eu acho que Jay Adams e John MacArthur não conseguiram juntar essas duas coisas. O perdão, de fato, ele é condicionado ao arrependimento. Mas em mim, ele tem que ser controlado pelo amor. Pela capacidade de amar. E de novo, amor não é sentimento. Lá vamos nós de novo. Amar não tem nada a ver com sentir. Irmãos do céu, se amor tivesse alguma coisa a ver com sentimento, estava todo mundo no inferno. Gaste um tempo para você procurar na Bíblia o amor de Deus aos homens sem Cristo. Todos os sentimentos são de ódio, repulsa. Deus detesta os homens quando Ele olha para os homens. E a despeito desses sentimentos descritos de Deus, Ele ama. Interessante isso, né? Ele decide fazer o que é certo e fazer o bem por aqueles a quem ele tem até ojeriza. Amar é isso. É por isso que Jesus diz que eu tenho que amar até o inimigo. Não é porque eu morro de amores pelo meu inimigo,
Não é porque eu morro de amores por aquele que me ofende. Não é porque eu morro de amores nesse sentido sentimental. Estão entendendo? Não. Com certeza meus sentimentos não são agradáveis com aqueles que me fazem o mal. Mas as minhas atitudes têm que ser boas para com aqueles que me fazem o mal. Agora que você entendeu isso, você pode entender as duas palavras que Paulo usou. Antes de dizer perdoando-vos uns aos outros, ele disse: antes sede uns para com os outros benignos. Perdoar implica praticar o bem. A palavra grega que Paulo utiliza aqui, e nos foi traduzida como benignos, refere-se à ideia, à imagem de se colocar no lugar do outro, para saber o que você gostaria de receber naquela situação. Jesus já havia ensinado isso, lembra? Você não deve fazer aos homens aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Isso é a benignidade, é essa palavra que Paulo utiliza. Se eu transgredi contra Deus e ofendi o meu irmão ou alguém, o que eu gostaria que essa pessoa fizesse para mim se ela estivesse arrependida? Se eu estivesse arrependido, o que eu gostaria de receber? Benignidade. Não é apenas dizer te perdoo, mas é agora me tratar com bondade. Da feita que alguém se arrependeu e eu concedi o perdão, eu preciso tratar com bondade. E isso vai contra toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia. Você deu o perdão? Haja com bondade. Você não tem mais o direito de passar na cara da pessoa o pecado perdoado. Concedeu o perdão? Seja bondoso. Acabou. A condição do perdão é o arrependimento, não é a penitência. É aqui que a igreja católica errou e tem um bando de crente errando. Um monte de igreja errando. Eles confundem perdão com penitência. Não, perdão é a liberação da acusação. Acabou. A única exigência é o arrependimento. Não é que se você fizer, não. Seja bondoso. Haja com bondade. Não é se fizer. Te perdoo, mas mato na unha. Há um tempo atrás eu tive que tratar de ajudar um casal. Há mais de 15 anos atrás, a esposa traiu o esposo com 6 meses de casamento e abandonou o esposo. Uns 2 meses depois ela viu a besteira que tinha feito, pediu perdão e ele a acolheu de volta. Ele a perdoou
E quando veio o caso, tinha uns 15 anos. Durante 15 anos, ele estava matando ela na unha. Aos olhos da igreja, o santo homem de Deus. Só um homem de Deus para perdoar uma mulher dessa. E em casa, matando na unha. Foi quando a coisa foi só complicando. Então eles vieram para o aconselhamento. Hoje, graças a Deus, estão curados, tratados. Mas você entende que ele não perdoa? Porque se ele tivesse perdoado, ele trataria com amor. E não como juiz. Ele teria tratado com amor, bondade a mulher. E não teria matado na unha, com o rigor da penitência que ele queria dar a ela. Perdão não é condicionado à penitência, perdão é condicionado a arrependimento. E se há arrependimento e há perdão, acabou. Não tem, se fizer isso, se eu perceber aquilo, não tem, irmão, isso não está na Bíblia. Não confunda essas coisas. Por isso Paulo diz, perdoando-vos uns aos outros. Só que o perdoando-vos é o verbo condicionado ao adjetivo em grego bondoso, benigno. Como é que você perdoa e não age com bondade? Não houve perdão. A segunda palavra que Paulo usa para adjetivar o perdão, compassivo. E a palavra grega que é usada aqui por Paulo tem uma outra ideia. Eu perceber a minha capacidade de fazer a mesma coisa que o outro fez. Por que nós temos dificuldade de perdoar? Porque a gente acha que nunca faria o que o outro fez. A gente se coloca na postura do santo que é incapaz de cometer o erro ou o pecado. E talvez seja até possível que você nunca faça aquilo que o outro fez. Mas você seja capaz de fazer coisa pior do que aquilo que o outro fez. Só que a gente nunca acha isso. É por isso que Cristo nos ensina lá no Sermão do Monte a primeiro tirar a trave dos nossos olhos, antes de julgarmos o irmão. Em vez da gente ficar vendo o cisco que está no olho do outro. Eu nunca faria isso, mas você não sabe, rapaz. Não te foi dada a oportunidade. Só depois que te for dada a oportunidade pelo diabo de pecar daquela forma, você vai poder dizer se faria ou não. Eu nunca faria isso, mas fez coisa pior já. A compaixão, ela me faz compreender a minha própria fraqueza para acolher ao outro na sua fraqueza. Para que eu não seja juiz do outro na sua fraqueza, porque eu reconheço as minhas próprias. Então, quando eu aprendo a perdoar, eu na verdade aprendo a olhar o outro com compaixão. Eu me torno compassivo com ele. Esse foi um ponto muito interessante na conversa com um desses pastores que eu mencionei a vocês, que eu fui ao aeroporto. Ele dizia para mim, eu não tenho o direito de lhe julgar. Eu compreendo que talvez eu peque
tanto quanto você, nas mesmas questões. Eu só não pratiquei o que você fez. Mas eu sei que isso acontece dentro de mim. E a despeito dele compreender isso, com paixão, ele não foi capaz de compreender que ele não agiu com compaixão. Ele agiu como juiz. O que é pior ainda, porque eu sei das minhas fraquezas iguais às suas, mas eu decido ser juiz e não compassivo. Perdoar exige de nós compaixão, do contrário não é a imagem de Jesus. É por isso que eu gosto daquela música do padre Fábio de Mello, Sou Humano Demais. Aquela música é linda. Quando ele diz, eu fico tentando compreender o que os teus olhos pôde ver. Aquela mulher na multidão que já condenada acreditou que ainda havia o que fazer, que ainda restara algum valor, e ao se prender em teu olhar, por certo haveria de vencer. E aí no coro ele diz, o que para mim foi chocante, a primeira vez que eu ouvi a música dele. E eu estava no carro ouvindo o CD, e eu comecei a chorar dirigindo, graças a Deus que eu me mantive sóbrio. Tem gente que chora e perde o controle. Não, eu me mantive sóbrio e apenas chorava no carro quando a letra dizia, sou humano demais para compreender, humano demais para entender este jeito que escolhestes de amar quem não merece. Sou humano demais para compreender, humano demais para entender que aqueles que escolhestes e tomastes pela mão, eu ao menos não os quero do meu lado. Você entende a compaixão de Cristo? A única coisa que ele exige do homem é arrependa-se. Você se arrependeu? Então existe compaixão. Eu entendo a sua fraqueza. E a minha luta não é para penitenciar a sua fraqueza. É para te ajudar a superar a sua fraqueza. Isso é compaixão. E é isso que o verdadeiro perdão traz à nossa vida. Compaixão. Porque de um lado eu me vejo perdoado também. E agora, instrumento de Deus para perdoar. E a mesma misericórdia que eu espero de Deus na minha vida, é a mesma misericórdia que eu devo comunicar àquele que me ofendeu. Se você quiser entender um pouquinho mais isso, leia o livro Graça que Transforma, de Jerry Bridges. Há um capítulo que ele examina o perdão de Deus, naquela parábola do homem que devia muito ao rei e o outro que devia pouco a ele. E aí ele nos ajuda a entender essa dimensão do perdão, que se mostra compassiva. Dimensão compassiva do perdão. A capacidade de perceber o outro a sua fraqueza e, a despeito disso, perdoar para ajudar, não para penitenciar ou cobrar. Paulo então nos diz, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoa. Alguém teve que pagar o preço do perdão. Cristo. E só porque Ele pagou o preço desse perdão, Deus pôde me perdoar.
Por isso nós temos insistido, não acredite na mensagem falsa do Evangelho que diz que Deus ama a todos e perdoa a todos. Deus não ama todos os homens. E por isso Ele não perdoará todos os homens. E por isso Ele mandará homens para o inferno e para a condenação. Deus só ama aqueles em quem Ele vê o seu Filho. Porque o seu Filho pagou toda a dívida daqueles em quem Ele está. Perdão é condicional. E diante de Deus a condição é Cristo Jesus. Se nesse ano você puder repassar isso na sua vida e dizer, Senhor, é essa imagem de Cristo que eu preciso ter, você vai estar dando um passo muito grande para a maturidade espiritual. Você não foi chamado para viver para você mesmo, para a sua vontade e para o seu prazer. Você foi criado para a glória de Deus e redimido em Cristo Jesus para ser a imagem do Filho de Deus. E então, dos versículos 17 a 32, Paulo nos ensinou a termos a imagem do Filho que agrada a Deus. Eu espero que a gente consiga praticar isso na nossa vida. Que a gente consiga viver isso na nossa vida. Do contrário, ou não conhecemos a Cristo e precisamos de conversão, ou não entendemos direito o chamado que nos foi feito para morrermos e crescermos em Jesus e não em nós mesmos. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor.